influenciado por Ele, é ser conduzido por Ele. Agora o Espírito Santo que influencia as suas atitudes. É Ele agora que controla a sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Porém, Paulo aqui, ele não está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que acontece uma vez na vida e acabou. Mas ele está dizendo, enchei-vos. Ele está dizendo no tempo presente e contínuo que você precisa se encher sempre. Você precisa sempre estar se enchendo. Você precisa estar sempre sendo controlado e influenciado por Ele. É um ato contínuo. É um ato que não pode parar. Você precisa sempre deixar que Ele controle a sua vida. E você quer ver? E normalmente isso muito acontece, que às vezes nós estamos num culto, uma pessoa está uma bênção dentro da igreja, quando a gente chega lá fora, pastor, essa pessoa tem uma atitude que não tem nada a ver com aquilo que estava dentro da igreja, a gente logo pensa assim, presbítero Rogério, olha, aquela pessoa lá dentro até estava sendo usada por Deus, mas agora aqui ela não foi. Sabe o que é isso? É pessoa que às vezes se encheu, no momento foi influenciada pelo Espírito Santo, mas de repente ele coloca a mão no volante e fala, Espírito Santo, agora quem manda, quem controla sou eu. Você não tem mais controle aqui, eu saí da igreja, agora eu tenho controle, agora eu tomo as minhas atitudes, agora eu vou agir por conta própria. Mas Paulo está dizendo, ei, é contínuo. Você precisa de forma contínua, diária, entregar o controle da sua vida para o Espírito Santo. Todos os dias você precisa, Espírito Santo, seja feita a tua vontade, o teu querer. Você fala e eu ouço. É por isso que Jesus, quando ele vai chegar para João, quando João está preso na ilha de Patmos, para as 7 igrejas que ele escreve no final, ele diz assim, quem tem ouvidos ouça, quem diz? O Espírito diz assim. Ele está dizendo assim, ei, vocês precisam ouvir, vocês precisam deixar que Ele tome o controle, vocês precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então ouça a ordem que Ele está concedendo. Então isso é ser cheio do Espírito Santo, é Ele ter o controle. E eu lá na igreja eu sempre costumo dizer, isso é mais os antigos que vão lembrar, que eu sempre digo que ser cheio do Espírito Santo é quando eu via minha mãe, a gente bem novinho, bem pobrezinho, tinha uma roupinha que estava bem surrada, não tinha condição de comprar outra, minha mãe ia no mercadinho, pastor, comprava um pozinho da cor que era a calça, da cor que ela queria, ela fervia a água numa panela, botava água quente, jogava aquele pozinho e vinha com aquela calça, com a camisa, o que for, e mergulhava dentro daquilo lá que estava com o pozinho que ela tinha colocado, e aquilo fazia o que? Tingia a roupa. A roupa ficava tingida da cor que aquele pozinho que ela tinha colocado. Aquela calça que estava velha, que estava desbotada, ela dava uma cor, dava uma realçada e parecia que era até uma calça nova. Mas o que é que eu aprendi percebendo aquilo? Que normalmente quando eu tentei fazer uma vez, meu amigo, eu tentei fazer, só que uma parte da roupa ficou do lado de fora da panela. E quando eu tirei a roupa, o que aconteceu? Uma parte ficou preta e a outra parte continuou desbotada. E quando eu lembrava disso, era o Espírito Santo falando, sabe o que é eu ter um controle? É quando você pega essa mesma calça e não é só uma parte que está lá dentro para eu poder tingir. É quando você coloca tudo e não deixa nada de fora. Não é aquilo assim, olha, eu sou até crente, mas o meu braço não é não. Eu sou até crente, mas a minha língua não é não. Eu sou até crente, mas mexe comigo para você ver quem eu sou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ser cheio do Espírito Santo não é 90% o seu espírito controlar e 10% não. Ser cheio do Espírito Santo não é Ele controlar você quando está dentro da igreja e lá dentro da sua casa você ser outra pessoa. Ser cheio do Espírito Santo é Ele ter o total controle. É você estar imerso na presença dele e você não ter mais o controle de nada. Ezequiel capítulo 47 vai dizer que Ezequiel chegou de frente a um rio e ele foi lá, o anjo mediu, pegou uma corda, mediu 500 metros, ele andou, quando chegou lá a água dava no tornozelo, mediu mais 500
metros, a água chegou no joelho, andou mais 500 metros e chegou no lombo, chegou na cintura, mas para frente, vai dizer o texto, que não tinha mais como ele ir andando, só dava para atravessar a nado. Deixa eu te dizer, assim é o Espírito Santo. Tem muita gente que só vai até onde bate no tornozelo, pastor. Tem gente que só vai aonde bate no joelho. Tem gente que até bate aonde vai na cintura, no lombo, mas a pessoa não quer atravessar nada, porque sabe que não vai ter mais o controle. Não sabe como é a força da água. Não sabe como vai ser a correnteza, e a pessoa fala, será que eu vou, será que eu não vou, eu posso perder o controle, eu posso me afogar, mas é Deus te chamando para sair do raso. Ser cheio do Espírito não é ter água no tornozelo, jovem. Ser cheio do Espírito não ter água no joelho. Ser cheio do Espírito Santo não é ter água até o lombo. Ser cheio do Espírito Santo é você mergulhar e deixar que Ele tome o controle da sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos lá, você entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo. Mas o texto a qual colocaram como tema no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 31, vai nos dizer que eles, tendo orado, tremeu o lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles passaram com intrepidez e ousadia a pregar a palavra do Senhor. Vamos então voltar no capítulo 1 do livro de Atos. Lucas vai começar escrevendo a Teófilo e vai dizer assim, olha, eu no primeiro livro do Evangelho de Lucas, eu me propus a escrever a tudo aquilo que Cristo ele fez e falou aos seus discípulos. E vai dizer também que ele havia feito uma promessa, essa promessa que João Batista havia dito, que o quê? Que ele batizava com água. Mas vinha um depois dele, que era muito maior do que ele, que nem ele se abaixando era digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo. Só que quando ele está dizendo isso, vai dizer o texto que os discípulos estão com a mente em outra coisa. Eles dizem assim, olha Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? Mas ele volta e fala no verso 8, olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É Jesus dizendo assim, olha, eu sei que vocês estão preocupados do que vai acontecer, quando Israel vai deixar de ter o domínio de Roma, quando eu vou tomar o controle de tudo, mas antes de eu mudar o controle aqui na terra, eu preciso mudar o controle dentro de vocês. Vocês estão preocupando o que está acontecendo lá fora, e dentro de vocês, vocês não têm quem os controle. Sabe o que é isso? Tem muita gente preocupada do que passa no jornal, o que passa na televisão, o que acontece na casa do vizinho, o que acontece na escola, o que acontece no trabalho, mas não se preocupa do que está acontecendo com ela mesma. Quem está tomando o controle da sua própria vida é como os discípulos preocupados de como vai ser, e Jesus está dizendo, ei, eu quero batizar vocês com o Espírito Santo, eu quero ter o controle da vida de vocês, vocês precisam de poder, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Então Jesus ascende aos céus, deixa uma promessa que ele voltaria da mesma maneira que ele subiu. Então eles começam a colocar, resolvem decidir quem vai entrar no lugar de Judas Iscariotes. E no capítulo 2, cerca de quase 120 pessoas estão orando dentro do templo. E vai dizer que de repente veio o som como de um vento veemente, e viram línguas repartidas como de fogo que vinham sobre eles. E eles, no verso 4, Atos 2, verso 4, e eles foram cheios do Espírito Santo. E fizeram o que? Falaram em outras línguas. Só que enquanto eles estão cheios e falam em outras línguas, vai dizer o texto que o povo fica admirado, porque eles viam e entendiam na sua própria língua, no seu próprio idioma, que eles estavam falando das maravilhas e grandezas de Deus.
Pedro se levanta, prega um sermão maravilhoso, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor e são batizadas. Olha só como é a diferença de ser cheio do Espírito Santo. Há 50 dias atrás, Jesus estava indo para ser crucificado, estava sendo preso. Enquanto ele estava indo, Pedro fugiu, Pedro se escondeu, Pedro passou a seguir Jesus